Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto, com o pouco de voz que me restou depois da CCXP. Tô gravando isso na segunda-feira e pós-CCXP, cansado e mais cansado ainda, mas tivemos mais um ano de evento aí, eu indo de Epic e como sempre colocando um monte de pin na credencial, pin da CCXP, Zelda, o Butters de South Park, eu adoro o Butters de South Park, tinha uma loja vendendo, e o cordãozinho da Echoes of Narratives, que é do meu querido amigo Matheus, agenciando artistas e com uma presença forte na CCXP inclusive. Mas enfim, o vídeo de hoje é pra gente falar desse evento e eu vou falar principalmente as coisas que eu peguei lá. Tudo que eu consegui fazer, autografar, pegar de commission, ganhar coisas, vai ser basicamente um vídeo para passar em todas essas coisas. Então vai ser um vídeo provavelmente longo, com histórias, mas é isso. Bora lá, bora falar aí dos spoilers da CCXP, que foi... Enfim, você vai ver aí no vídeo. Começando por um gibi do Conan, que eu ganhei, autografado aqui, do meu amigo Fábio, no jantar que virou a confraternização de fim de ano dos quadrinhos. Eu confesso aqui, eu acho que eu já comentei no canal, talvez em outra oportunidade, que eu não sou leitor de Conan, mas eu ganhei também outro presente que não tá aqui, mas quando ele estiver nas minhas mãos eu vou ler, do meu amigo Gabriel, que é uma edição do Conan da Panini ali, e aí eu vou começar a me aventurar nas leituras de Conan. É uma coisa que eu tenho muito interesse, até por as outras influências de coisas que eu li recentemente, mas em algum momento eu vou falar um pouco mais sobre isso. Segundo gibi, aqui, cara, The Amazing Spider-Man, assinado pelo Gary Conway. Gary Conway foi uma grata surpresa na CCXP. Eu confesso que eu não achava que ele ia vir. Teve muita coisa assim rolando sobre a saúde dele. Se não me engano, ele passou por um tratamento de câncer ou tá passando. Então acho que a gente tem esse ponto aí que eu fiquei feliz de conseguir autografar com ele logo na Spoiler Night, no primeiro dia, mas preocupado com a saúde dele. Sexta ele fez uma aparição bem breve, sábado pelas más línguas aí, boas línguas na verdade, né, pelos boatos que a gente escutou, ele foi parar no hospital depois do evento, teve que tomar medicação e domingo tava lá. Então, enfim, eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu quero fazer uma série de vídeos falando de CCXP e falando sobre polêmicas e situações que aconteceram, mas, enfim, Gary Conway conseguiu autógrafo, fiquei feliz de conhecê-lo, mas chateado, assim, triste, né, com a situação que esse criador se encontra hoje, né, em relação à saúde, principalmente. Seguindo aqui, Sara Pichelli, ou num painel ela se referiu ao nome dela como Pichelli, e aí eu não sou italiano, então... mas eu vou seguir o Pichelli brasileirado. Esse aqui é o Fantastic Four 1. Eu peguei lá na Comics and Signatures, na lojinha que eles estavam tendo no evento. E isso aqui é importante pra mim, porque é a fase do Dan Slott, e que a Pichelli faz o primeiro arco. Eu já ia falar Pichelli. E, cara, foi o meu primeiro gibi do Quarteto Fantástico. Eu sei que pros leitores, fãs de Quarteto, que gostam de Quarteto, esse gibi é um pouco controverso, não é tão bom, etc, coisa e tal. Mas pra mim foi importante conseguir conhecê-la ali no evento e levar esse gibi. Foi bem legal, assim. Acho que é um ciclo se fechando com o Quarteto. E o outro gibi que eu assinei com ela, assinei 2. Não teria como ser outro, né? O Amazing Spider-Man, na verdade não é o Amazing, né? É o Ultimate All New Spider-Man, que é a primeira edição aí do Spider-Man do Miles Morales. Então a gente tem o Bendis, a Pichelli e o Ponsor. Cara, Miles Morales, né? Eu sou muito fã do Miles Morales. E a Pichelli, pra quem não sabe, é a criadora do Miles Morales, junto com o Bendis. Então eu fiquei muito feliz de conseguir autografar isso. Seguindo aqui, cara, livro de pintar da Turma do Arrepio. O César Sandoval, criador da Turma do Arrepio, foi convidado da CCXP e foi ali junto com a Comic Zone. Teve um painel do César que foi muito interessante. Cara, pra mim é sempre um prazer falar com o César Sandoval. Teve um evento na Livraria Martins Fontes pro lançamento do livro e foi muito emocionante. Eu saí de lá energizado, feliz de conhecer o César e muito emocionado mesmo.
E aí poder revê-lo na CCXP, ele lembrou de mim, a gente conversou um pouco. Foi legal, e aí eu levei esse livrinho de pintado da Turma do Arrepio, já que eu já tenho o gibi. E muito legal, cara, muito legal. Vamos lá para Dave McCaig. Um amigo meu disse que ele é top 10 coloristas da atualidade. E ele manda muito bem mesmo. Então eu levei o Invencível, esse TP que tá saindo lá fora agora, né? O Invencível formatinho, que as capas são dele. Levei também Marvel Team Up do Invencível com o Homem-Aranha. Esse aqui que foi reimpresso aí no Battle Beast, né? No saquinho surpresa. Eu esqueci o nome em inglês, cara. Mas foi no saquinho surpresa e aí eu consegui, graças a um amigo meu. E, cara, ele ficou muito feliz de ver isso aqui. Incal Psicoverso, publicado pela Pokémon. O Dave é o colorista dessa edição. E aí a assinatura dele se junta à do Mark Russell, que eu já tinha aqui. Muito legal, ele ficou bem feliz assim de ver o gibi. Ele falou que essa capa deu um trabalho absurdo para ele. Então foi legal. E aí, cara, JM Dematteis, muitas pronúncias diferentes. Assinei um Justice League of America, que já tem a assinatura do Kevin Maguire, que fez a capa. E, cara, não tinha como, eu peguei essa edição da Panini, porque eu comecei a ler a liguinha pela internet, e aí a Panini começou a lançar e eu tô pegando. E aí essa assinatura também se junta à assinatura do grande Kevin Maguire. Seguindo, Gotham City ano 1, assinatura do Phil Hester. Amo esse gibi. E aí eu peguei na Panini o Arqueiro Verde, o Espírito da Flecha, que todo mundo fala, né, que o que o Phil Hester aqui e o Kevin Smith fizeram foi revolucionário para a mitologia do arqueiro. E aí peguei, não li, não conheço a história. Comprei justamente para aproveitar o Hester aqui no Brasil e já me falaram muito bem disso. Então eu tô bem ansioso para conhecer toda essa história. Peguei aqui também do Christian Dulce, Liga da Justiça versus Godzilla versus Kong. Peguei uma assinatura dele aqui. E aí, cara, uma porrada de Asa Noturna, que tinha uma galera lá, Geraldo Borges, Daniel HDR, Cian Turmei, Caio Felipe. Então, tipo, eu assinei edição 2, assinei a edição 3, assinei a edição 4, assinei a edição 5 e assinei também a edição 6. E aí assinei Quarteto Fantástico, a edição 8 da Panini, né? Aquela que eu comentei, que é a fase do Dan Slott. E aí eu assinei com duas pessoas. Eu assinei com o colorista Márcio Menes, que eu até perguntei pra ele, eu falei, cara, é Menes? Ele falou Menes. Então, está aqui a assinatura dele. Aqui, no caso, se você não viu. E assinei também com o Zé Carlos, o desenhista aí que ele tá nessa edição. Assinei também. E aí, cara, duas coisas legais que eu peguei, o meu amigo, o Gustavo, ele pegou na Feira do Livro da USP pra mim, e ele me levou na CCXP pra assinar Tartarugas Ninja, volume 1, assinado pelo Matheus Santo Louco. Tartarugas Ninja, da Pipoca Nanquim, volume 2, assinado pelo Matheus Santo Louco também. Cara, eu preciso ler Tartarugas, viu? Eu tô ainda pra ler a coleção clássica. Faltava só a edição 4 pra mim, a Pipoca relançou, eu preciso pegar e ler isso aqui. Muito bom. E aí, Corso, do Danilo Beirute, da Comic Zone. Muito, muito, muito legal. Ele fez um desenho pra mim. Aqui. E também do Danilão, Astronauta. Conversei bastante com ele sobre Astronauta, principalmente a série, a animação. Muito legal. E, cara, e aí a grande joia da Comic Zone, dá pra dizer, o brasileiro Lucas Johannathan, cara, que cara sensacional. Assinou aqui o Como Pedra. Já tive a oportunidade de interagir com o Lucas no clube de leitura do Dois Quadrinhos. Ele foi convidado para falar sobre Ouroboros. A gente teve um clube de leitura com o Lucas. Foi incrível.
E aí ele assinou e desenhou aqui pra mim. Vamos lá. Vamos cortar pra eu trazer mais gibi. Seguindo, um dos gibis que eu mais li nas últimas semanas, meses aí, é Radiant Black. Eu entrei de cabeça nesse universo. E aí aproveitei que ia ter toda a turminha lá na CCXP e peguei umas coisinhas, levei umas coisinhas também. Eu ganhei isso aqui do meu amigo, de um amigo meu, Gustavo, que me levou as tartarugas. Uma Blank de Radiant Black. Não consegui pegar nada lá com o Eduardo Ferigato e com o Marcelo Costa. Eu sei que futuramente vai ter oportunidades, terão oportunidades para isso. Seguindo aqui, Radiant Black 4. A edição que muda tudo. Esse gibi é um gibi depois e antes da 4. E eu achava que isso era balela, mas realmente é louco. Radiant Black, The Story So Far. Isso aqui eu ganhei na Comics and Signatures de brinde. Comprando gibi. Shift. E aí é autografado aqui pelo Geraldo Borges, Marcelo Costa e Caio Higgins. Cara, e aí vai ter várias issuezinhas da Catalyst War. Rod Fernandes, Caio Higgins, Marcelo Costa, Tobias Daneluz. Inclusive essa é a do Tobias Daneluz na arte. Cadê? Sem spoilers, né? Essa é a edição desenhada pelo Tobias Daneluz. Isso aqui é 2, né? Radiant Black 2, Second Printing. Cara, essa capa incrível aqui do Zé Carlos. Essa é a do Zé Carlos. Esse aqui eu consegui na Comics and Signatures também, que é o Image Issue Number 1. Então acho que são aquelas coletâneas assim de gibis da Image que eles mostram. E aí tem de Radiant Black com uma capa do Marcelo Costa, que eu achei incrível essa capa. E eu acabei pegando também. Esse aqui eu ganhei também de presente, Radiant Black 2. Assinado pelo Marcelo Costa e pelo Caio Higgins. A assinatura do Marcelo tá aqui embaixo. Radiant Black 3. Essa capa eu acho ela muito legal. Um amigo meu me julgou porque eu peguei essa capa. Mas eu acho ela muito maneira. Porque, enfim, faz parte da história, sem spoilers. Radiant Black 5. Peguei na mesa do Geraldo Borges também. Autografado pelo Marcelo, pelo Ferigato, pelo Higgins. Radiant Black 1. Se não me engano, esse é um H. Third Printing. Feita também pelo Geraldo Borges. Marcelo, Higgins. Cara. Radiant Black 7, autografada pelo Matheus Santo Louco. Autografada e rabiscada. Ele fez um capacetinho aqui de Radiant. Muito legal. E aí, mais edições aí da Catalyst War, que eu fui pegando ao longo do tempo. Inclusive, um abraço aí pro Rod Fernandes, o colorista aí da série. Cara, que cara sensacional. Pude trocar uma ideia com ele bastante tempo. Cara, super gente boa, super querido. E aí... Cara, eu tenho quase toda a Catalyst War. Eu ainda não cheguei lá, mas eu já tenho todas as edições pra ler. Supermassive 2023, que é o super crossovers que tem nesse universo do Massiverse. Aí mais uma da Catalyst War. Essas capas são muito lindas, né? Power Rangers Alma do Dragão, que aí a gente tem aqui, se não me engano, são as cores do Marcelo Costa e o roteiro do Caio Higgins. E aí o Higgins assinou logo aqui. O Higgins assinou aqui e o Marcelo assinou aqui. E aí, cara, peguei com o Marcelo o TP1 Radiant Black. Eu tava na expectativa de ser anunciado na CCXP no Brasil. Não foi. Então eu peguei a edição gringa aí, o TP. São, acho que, se não me engano, as primeiras 6 edições. Radiant Black de 1 a 6. Muito legal. Ó, o que vocês estão perdendo aí, essa arte linda. Tá louco. Spoiler. E, cara, tem uma coisa muito legal daqui, que é essa assinatura do Ferigato.
e do Marcelo, com o rabisquinho da Red, mas o Kyle Higgins autografa com umas canetinhas que aí quando você coloca essa luzinha, aparece. E o autógrafo dele aqui. É que no vídeo não dá pra ver direito, porque a luz fica muito em cima. Na verdade, dá pra ver que tem aqui Stay Radiant, o autógrafo dele, e tem um carimbinho aqui embaixo. Muito legal. E aí ele autografa assim, ele dá esse chaveirinho aqui que serve pra ter essa luz, pra você ver. E aí, além disso, cara, umas outras coisinhas do Massiverse eu comprei esse joguinho na Comics and Signatures, eles levaram, que é o jogo de cartas do Massiverse. E aí tem Marcelo, Higgins e Ferigato autografando. Aí tem esse também, que é uma versão de expansão, que são mais cartas, mais personagens. Comprei esse pacotinho aqui, que também tem mais cartas. E esse pacotinho é legal, porque a Comics and Signatures estava vendendo ele. E com esse pacote, você compra um pacotezinho desse aqui. E ele é o suficiente para 2 pessoas jogarem. Então você só precisa de um pacote. E no caso eu comprei 2. E eu já tenho um aberto aqui para vocês verem algumas cartas, por exemplo. Vou parar de dar spoiler. Mas então você tem todas as cartinhas legais. E além disso, eu comprei, que é do jogo também, de cartas, esse playmat, ou tapetinho para os íntimos. E aí, esse aqui eu autografei, cara, com o Rod Fernandes aqui em cima. Aqui embaixo quem que foi? Acho que é o Ferigato. Aí aqui vai ter do Geraldo Borges, do Marcelo Costa e do Kyle Higgins autografado. Foi isso de Radiant Black. Estamos chegando ao final, hein? Calma lá. Faltam 2 cortezinhos aqui, eu acho. 3. Talvez mais. Enfim. Cara, Birthright. Andrei Bressan. Que cidadão, que pessoa que você é. Cara, o Andrei Bressan, ele é um artista que ele talvez não é muito conhecido no Brasil por muitos leitores de quadrinho. Ele é conhecido entre quadrinistas e tal, no meio ele é bem conhecido, mas porque a maioria dos trabalhos dele, infelizmente, não estão aqui. Então ele tem esse Birthright, que é uma obra que eu não vou falar nada agora, porque eu estou lendo Birthright, e eu vou fazer um vídeo de como é loucura nenhuma editora trazer Birthright pro Brasil. Mas é uma obra assim de fantasia e etc. E com o Joshua Williamson. E o Joshua Williamson, tipo, hoje é um dos caras de roteiros ali na DC, em alguns casos ali. Então, tipo, cara, isso aqui é muito bom. Um outro que eu peguei pra conhecer. Eu peguei essa Blank de Dark Ride. Que também eu andrei com o Joshua Williamson. Então, Birthright, acho que foi a primeira colaboração deles, acabou já faz um bom tempo. E a parada é o Dark Ride, e ele fez esse desenho pra mim. E é o seguinte, Dark Ride é um conceito de, se você pensar no Walt Disney, mas um Walt Disney que ele fez um pacto para ter um parque de terror de sucesso. Então, o quadrinho ele vai abordar toda essa situação e essa loucura. E, cara, eu tava lendo no Airbnb, assim, entre os eventos, tava lendo hoje, e eu tenho vontade de seguir lendo também, então provavelmente é o caminho que eu vou trilhar quando eu terminar Birthright. Outro do Andrei Bressan, cara, Caracus, gibi autoral dele, eu ainda não li, eu sei que é uma loucura, e já diz aqui, para leitores adultos, então vou ler, vou trazer um videozinho, vou trazer um review. Acho que a gente pode até chamar de um preview aqui da história desse autoral do Andrei Bressan. E aí eu andrei com o Adriano Lucas, o colorista aí dele, parceria. E essa capa é do Rafael Domingues. Rafa Domingues é um artista fantástico que tá ali no grupo da Echoes of Narratives, faz commission, eu tenho uma coisinha dele para mostrar aqui.
E ele fez essa capa aqui pro Caracos, essa capa variante, que é lindíssima. O Rafael manda muito bem demais. E aí, cara, passando rápido, Birthright 1, Birthright 2, Birthright 3, e por aí vai. Birthright 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Birthright é uma série de 1 a 50, 10 encadernados. E, cara, no Brasil, acho que uma editora que quisesse poderia fazer 2 de 25, 2 encadernadões. Inclusive, o Andrei tava vendendo na mesa dele, que tá sendo lançado um Deluxe lá fora, que é justamente isso. É metade, e aí vai sair, se não me engano, agora em dezembro ou mais pra frente, a outra metade pra fechar Birthright. É isso. Bora falar agora de outra coisa, que é Nick Dragotta e Frank Martin. Cara, Frank e Nick Dragotta, o que eu posso falar? É estranho você conhecer um artista que você gosta tanto e que as coisas que eles fazem ressoam tanto em você. E pra mim o Nick e o Frank são isso. Principalmente, todo mundo vai pensar no Absolute Batman, mas eu não consigo pensar nesse gibi aqui. Deixa eu pegar. Que é, cara, East of West. East of West, pra mim, ele tá aqui na pilha, eu vou acabar mostrando. East of West, pra mim, é a parada. E, enfim, mas vamos lá. Foi um prazer conhecer os dois. Ter a oportunidade de, na verdade, conhecer o Dragotta, né? O Frank é um cara que eu conheci na CCXP do ano passado e encontramos, acho que mais 2 vezes depois, não lembro, teve o evento na Monster do Absolute Batman, não lembro se teve outra vez, mas é um cara super querido, um cara que trata os fãs dele com o maior respeito, é um cara que conversa, que tá ali disponível, que troca uma ideia. Cara, eu não sei o que falar do Frank. É um cara, assim, coração enorme e um artista formidável. E o Dragotta, cara, Nick Dragotta é talvez o desenhista hoje em atividade mais cobiçado nas artes. Toda edição de Absolute Batman que sai é vendida completa, a arte original dele, por preços astronômicos. Então ele é o cara do momento. Mas, enfim, vamos lá. Eu ganhei de presente esse Capitão América, o Capitão América aí do Frank, junto com o Chip Zdarsky, o Valério Schmidt. E aí tem esse remarkzinho do Frank aqui também. Cara, muito bonito isso aqui, hein? Infelizmente o Frank já não tá mais trabalhando, né? Ele saiu da série. Eu tenho essa capa aqui de East of West, que eu também ganhei. Vou passar rápido, porque é spoiler. E aí, cara, vamos lá. Deixa eu pegar os outros aqui. Deadpool e Batman, assinado pelo Frank. O Frank tem uma história aqui dentro. E aí o Deadpool e Batman também assinado pelo Frank, que é a capa do Scott Young lá de fora. Esse aqui é a da Panini. A Panini publicou aqui no Brasil. E aí eles trouxeram uma das capas, que é a do Dan Mora, que eu acho linda essa capa. E aí, cara, é ele, né? Absolute Batman. Deixa eu deixar esse por último. Cara, a 1A, a primeira capa aí, a primeira versão de Absolute Batman que saiu, assinado pelo Dragotta e pelo Frank. A capa do Scott Young, que é muito legal. Eu amo essa capa do Young. Eu amo as capas do Young. E falando de Absolute Batman, o último Absolute Batman aqui é o Absolute Batman, a capa brasileira, a capa do Frank. Frank Martin, o colorista da série, fez essa capa exclusiva para CCXP. Eu sei que vendeu de forma astronômica, a ponto que eu acho que talvez nunca na história a Panini conseguiu esgotar num evento capas variantes e produtos que eles levaram, e isso aconteceu. E teve gente me falando que no sábado já não tinha, que no domingo a gente chegou para comprar e já não tinha mais. Então, capa exclusiva do Frank, cara, fenomenal, fenomenal. O Frank arrebentou, eu falei com ele, cara, você mandou muito bem. Linda capa, linda capa. E aí vamos, cara, pra East of West. East of West eu assinei a 1 com... Eu assinei todas com o Frank e só a 1 com o Dragotta. E aí o Dragotta, ele gosta tanto de East of West que todo mundo que levava a edição, ele tava fazendo o Rabisco da Morte. Aqui.
E aí, bom, isso foi todas as outras edições, a 4, a 3, a 5, a 2 e a 6. E pra fechar East of West, eu ganhei de presente do meu amigo Matheus. Fiquei muito feliz. Essa capa aqui, que é a última edição. E essa capa linda, que é todo mundo ali, juntinho, assinado pelo Dragota, pelo Frank. Isso aqui dá vontade de botar na parede. Provavelmente, talvez eu faça isso. E uma outra coisa que o Matheus me ajudou, mas antes eu vou passar uma outra, que é outra do Batman. Isso aqui é uma piada que eu tô cultivando com os amigos meus há meses. O Absolute Batman 10. Cara, deixa eu tentar tapar, pra não dar spoiler pros brasileiros. Mas provavelmente você já viu a imagem, mas eu vou tentar tapar. Mas aí o Dragota e o Frank já tinham assinado pra mim. E aí o Dragota, ele assinou o Dragota com essa onomatopeia Toon. E isso aqui é uma piada, porque dentro dessa edição, isso dá pra mostrar que não é spoiler. Tem um momento que o Batman, ele tá passando por uma situação, o Bruce Wayne, e aí ele sai andando, correndo, e tendo essa onomatopeia. E eu lembro que quando eu vi isso, eu achei muito engraçado. Muito engraçado. Tipo, eu me diverti lendo essa edição, que ela tem muitas coisas sérias e tensas, e eu me diverti. E justamente por essas onomatopeias e o jeito do Batman correndo. E aí eu falei pro Dragota, eu falei, Nick, tipo, cara, essa edição tem uma coisa particular, eu gosto muito disso aqui. Você poderia fazer pra mim? Ele falou isso aqui, tipo, dando risada. Eu falei, e aí ele fez. Fiquei muito feliz. E, cara, por último, dos dois, East of West, né? East of West 1, a edição americana, assinada pelo Dragota, assinada pelo Frank. Cara, East of West é uma série que é o fim do mundo, é o apocalipse, tem muita coisa acontecendo. E eu falei com o Dragota e ele concordou que é uma história sobre amor. É uma história romântica, por assim dizer, talvez. Mas é uma história sobre amor, sobre família, relações. E eu vou trazer um vídeo em breve, porque eu terminei de ler a tempo da CCXP para poder conversar com o Dragota, conversar com o Frank. Eu vou trazer um vídeo sobre East of West completo, fazendo um review, porque eu acho que a série é subestimada e poucas pessoas talvez conheçam. A Devir publicou completa aqui no Brasil, mas ela precisa de mais reconhecimento, a série. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. E também teremos uma entrevista com o Nick Dragota, publicada aqui. Falei com ele sobre Batman, falei com ele sobre East of West principalmente. Foi bem interessante a conversa que a gente teve. Em breve aqui no canal também. E aí, cara, bora ir pras coisinhas finais aqui. Eu vou já deixar preparado. Tá acabando, tá acabando. Galera, e é isso. Chegamos ao final aqui com as últimas coisinhas. Que uma é essa edição que eu faço desde a CCXP 23. Que é a capa de X-Men. A primeira capa X-Men, o facsimile. E aí já tinha assinatura de uma porrada de gente, se eu não aumentei o clube. Então, cara, tem Sara Pichelli, tem Márcio Menes, tem o Andrei Bressan. Cara, teve o Cris Bacalo, que o meu amigo Vinícius Caldas conseguiu pra mim. Então, crescendo. Acho que tá acabando espaço, então talvez foi a última edição que eu assinei. Com as pessoas, eu vou pegar outra ou começar a assinar atrás. Que aqui atrás não dá. Mas, cara, muito legal. Acho que é uma das coisas mais legais que eu tenho justamente por esse fator de ir assinando e de ter a história e de conversar. E os artistas, quando eles veem o que eu tô fazendo, eles ficam felizes. Então é bem bacana isso. E aí eu peguei essa edição aqui, o Uncanny X-Men 700, ou o X-Men 35, que é a última edição de Krakoa. Então eu comecei a assinar essa. Mesmo esquema que já tem nessa aqui, eu vou fazer dessa. Todo mundo que trabalhou assim nesse final de Krakoa. Então a gente tem aqui Lucas Werneck, Márcio Menes e a Sara Pichelli. E um presente que eu ganhei do meu amigo Matheus. Cara, que loucura. O Matheus é maluco. Meu primeiro... E já deu pra ver o que é, né? Cara, meu primeiro CGC. O Matheus me deu um CGC. Eu acho que é o Second Printing, isso. É o Second Print do Radiant Black 1, 9.8. Essa capa linda, tá dando transparência aqui, então vocês estão me vendo. Mas, enfim, eu vou deixar uma imagem dessa capa aqui.
E aí, cara, eu fiquei muito feliz. Ele me deu de aniversário isso aqui, e aí trouxe pra CCXP. Então, Matheus, muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. E, cara, a última assinatura, não poderia deixar de falar dela, que eu terminei. Tenho outras coisas para assinar, a capa variante, mas eu assinei todas as edições de Alien of Windhorn, com a Bilks e com o Matt Lopes. Ano passado ficou faltando as 6, que não ia estar a tempo da CCXP aqui no Brasil, mas agora estou completo as 6 edições principais de Alien of Windhorn. Eu quero enquadrar e fazer um super quadro com todas as edições lado a lado. Cara, ela é especial pra mim. Se tornou mais ainda. Não vou me prolongar agora, porque eu tô pra gravar um vídeo falando mais sobre Ellen, etc. Então, segura. Cara, e uma coisinha legal. O Marcelo Costa, de Radiant Black, o desenhista, o criador, ele tá vendendo isso aqui na mesa dele. Eu achei irado, eu tive que pegar. Que é o Radiant Black. Um bonequinho. Muito legal, cara. Muito bem feito. Extremamente bem feito. Eu adorei isso aqui. E aí, cara, pra gente fechar as artes. Temos um Miles Morales da Sara Pichelli. Muito feliz. E aí, Alien of Windhorn. Por Rafael Domingues. Eu falei que ele é bom, cara. Ele é muito bom. Alien of Windhorn. Que o querido Lucas Werneck, eu expliquei pra ele porque que eu gosto de Alien e tal, e ele fez uma rapidinho. Alien of Windhorn, pelo cara que quase me matou, Andrei Bressan. Eu pedi pra ele no primeiro dia e ele falou, pô, mas tem alguma coisa de referência? Porque eu não tenho referência, eu conheço, mas não tenho referência. E o trabalho que ele fez, o resultado final é... Nossa, o Andrei é demais, cara. Olha, impecável. Impecável, impecável, impecável. Andrei, desculpa. Se você ver esse vídeo, desculpa. Eu não queria ter te dado trabalho. Eu quase mudei o personagem pra não dar trabalho pra ele, mas, cara, que lindo que ficou. O Andrei é demais. Alien of Windhorn, pela Marcele Baldo. Cara, olha isso. Lindo, 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 lindo. Aquarela. A Marcele é demais. Cara, o Sidon Norberto, que é um artista que ele trabalhou... Revistas Trapalhões, Seninha, Turma do Arrepio, Disney no Brasil, Disney nos Estados Unidos, Disney na Itália. Eu peguei dele esse Super Pato. E pra fechar, duas coisas aí que eu falei que são duas coisas preciosas pra mim, duas séries preciosas. E Ellen também, eu amo Ellen. Mas, cara, eu consegui do Dragota a Xiaolian, não sei como pronuncia, que é... Não vou falar quem ela é em East of West, leia, mas é uma personagem muito importante em East of West e é um dos pilares do conceito de amor do quadrinho. E, por último, cara, acho que é a coisa mais legal da CCXP. Peguei um remark do Nick Dragota, fui conversando com ele e tal, e acabei pegando o remark. E eu conversei com o Frank eu já conheço de outros eventos, igual eu comentei, o Frank é sempre querido comigo. E eu falei, cara, Frank, eu estaria abusando se eu pedir pra você isso aqui. Ele falou, não, passa aí. O Frank sempre querido. Cara, o Frank fez isso aqui. Cara. Nick Dragota e Frank Martin. Pessoal. Absolute Batman. Isso aqui é parede, é pedestal. Eu não sei nem o que fazer com isso aqui, cara. Frank, cara. Frank é demais. O Frank é demais. Então, esse acho que é minha joia da CCXP. Muito feliz mesmo. Amo Absolute Batman. Eu posso dizer tanto do lado quadrinhos do Virtu, quanto do lado pessoal, com as pessoas que eu conheci. Cara, Absolute Batman mudou minha vida, velho. Mudou minha vida. Mudou minha vida, é o que eu falei, no quesito da página de quadrinho, no quesito de pessoas que eu conheci, oportunidades que eu tô tendo, entrevistar o Dragota, ter esse relacionamento mais próximo com o Frank, que é um colorista que eu admiro bastante. Então eu posso dizer que Absolute Batman mudou minha vida. E é isso, gente. Essa foi a CCXP do Quadrinhos do Virtu. Vídeos, gravações, entrevistas em breve aí. Também vamos ter muitos comentários sobre o evento. Eu quero falar sobre uma polêmica da Sara Pichelli que estourou hoje, segunda-feira, dia 8.
quero falar um pouco sobre Gary Conway, a organização do evento, o que eu achei do evento em si. Então, em breve mais vídeos sobre CCXP, mas por enquanto é isso. Muito obrigado para você que assistiu. Muito obrigado para você que foi na CCXP, conversou comigo. Enfim, agradeço. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!